vamos dar sequência à nossa jornada sobre antibiótico, abordando um tema agora de um antibiótico para quem trabalha em saúde, em unidade básica de saúde, e também para quem trabalha a nível hospitalar. É um antibiótico muito simpático, é um antibiótico que nos auxilia em várias situações, né? Que é a combinação, na verdade, de 2 quimioterápicos, que é o sulfametoxazol associado ao trimethoprim. Então, um breve histórico, trata-se de uma associação de 2 quimioterápicos que atuam os dois sobre a síntese dos folatos. Ambos foram sintetizados em épocas diferentes e, logicamente, inicialmente foram usados isoladamente. Então, o primeiro é as chamadas as diaminopirimidinas, né, que são análogos das pirimidinas naturais, e eles têm um processo, o seu mecanismo de atuação, no final leva a um bloqueio da síntese de material genético da célula bacteriana, do DNA, RNA, e também das proteínas. A primeira diaminopirimidina foi a pirimetamina, que veio em 1950, e a segunda diaminopirimidina foi o trimethoprim, que veio em 1956. Ambos são utilizados na terapêutica médica até os dias atuais. Com relação à afinidade da trimethoprim a enzimas que participam da síntese dos folatos, ela tem, a trimethoprim, uma afinidade muito maior pelas enzimas das células bacterianas do que as enzimas análogas que atuam nas células humanas. Tá? Por outro lado, a pirimetamina tem uma afinidade análoga para as duas situações. Então, isso torna proibitivo você usar a pirimetamina para tratamento, para combater algum tipo de infecção bacteriana. A pirimetamina, se não fosse a sua atuação sobre alguns parasitas, como no caso o toxoplasma e algumas formas de plasmódio, ela não seria uma droga de utilização na terapêutica médica. Mas aqui aquela situação de afinidade pelas enzimas do metabolismo dos folatos se inverte. Então, aqui, a pirimetamina tem uma afinidade muito maior pelas enzimas do toxoplasma e algumas formas de plasmóide do que pela célula humana. Então, não se conhece o uso da pirimetamina em infecção bacteriana, mas se conhece o uso e se utiliza muito a pirimetamina nessas duas situações, causada pelo plasmóide e causada também pelo toxoplasma. Bom, passemos a falar agora das sulfonamidas. Normalmente, quando se fala em primeiro antibiótico lançado, o primeiro nome que se vem em mente é a figura de Alexander Fleming e das penicilinas. Tá? Isso veio no início, logo no início da década de 40. Mas essa honra, ela coube às sulfas, tá? Porque esse pesquisador alemão, Gerhard Dogmark, em 1932, obteve o primeiro componente dessa família, das sulfas, e veio a ser a primeira classe de substância com atividade antimicrobiana. Isso representou para esse autor, para esse pesquisador, ele se tornou o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 1939, diante da importância de sua descoberta. Tá? Alguns mais puristas podem dizer que as sulfas não são antibióticos. Não, realmente elas não são antibióticos, elas não são obtidas de maneira natural. Elas são sintetizadas, elas são obtidas quimicamente. Tá? Mas se você pegar em consideração a atuação sobre bactérias, a sulfa veio realmente antes, em torno de 10 anos antes das penicilinas. Elas também atuam impedindo a síntese de material genético da célula bacteriana e de proteínas. Essa é a estrutura central de toda a sulfa, que é chamada sulfanilamida, e com base nessa estrutura central você vai obtendo os componentes da família. E aí nós vamos dividir, com relação à meia-vida desses antimicrobianos, a gente vai ter as chamadas sulfas de ação rápida, como a sulfadiazina, que tem uma meia-vida de 8 horas, sulfas de ação intermediária, como o sulfametoxazol, que tem uma meia-vida de 12 horas, e sulfas de ação longa, como a sulfadoxina, que tem uma meia-vida de 100 horas. Essa é a classificação que a gente usa para compartimentar os diversos componentes dessa família. Existem ainda sulfas de uso tópico, já foram muito mais usadas, hoje estão um tanto quanto em desuso, mas vale a pena ser citadas, que é a sulfacetamida e a sulfadiazina de prata.
E a gente cita ainda a sulfasalazina. Ela não tem praticamente nenhuma atuação como antibiótico, mas ela é utilizada em outras situações, onde ela é administrada por via oral. Tá? Nessa forma de sulfasalazina, ela não é absorvível, mas ao chegar ao intestino, ela sofre uma clivagem através de ação de bactérias intestinais e ela vai dar origem a duas subestruturas. Uma se chama mesalazina, que é uma droga muito utilizada nas doenças inflamatórias intestinais. Então, aqui a gente tem um exemplo de um paciente com retocolite ulcerativa, após o uso da mesalazina, nota-se uma melhora significativa. E a outra substância originária é a chamada sulfapiridina, que é uma droga que é utilizada nos processos reumáticos. Então, você pode citar, por exemplo, a possibilidade do uso da sulfapiridina na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante. São duas alternativas para a utilização. Vamos abordar agora um pouquinho o mecanismo de ação. Para abordar esse mecanismo de ação, a gente precisa falar no metabolismo dos folatos. Na célula eucarionte, na célula humana, o processo começa na ingestão, na aquisição do ácido fólico através da alimentação. Então, essa célula humana, essa célula eucarionte, ela tem a possibilidade de usar o ácido fólico formado, que a gente obtém através da nossa alimentação. Já na célula procarionte, na célula bacteriana, ela não tem essa capacidade de utilizar o ácido fólico pré-formado. Aqui, o processo para ela começa na transformação, na síntese do ácido fólico, através do PABA. O PABA é a substância precursora que sofre a ação dessa enzima, que é a sintetase do ácido hidrofólico, e, por sua vez, é transformado em ácido fólico. A cascata continua, e, na sequência, a próxima transformação é a redução do ácido fólico na sua forma ativa, que é o ácido folínico, por intermédio da ação de outra enzima chamada redutase do ácido de hidrofólico. E aí você vai ter a formação de precursores de substâncias que são primordiais para a vida da célula bacteriana, material genético e proteínas. Nesse primeiro momento, que é a transformação do ácido para aminobenzoico, através da ação dessa enzima em ácido fólico, você tem a atuação do sulfametoxazol. O sulfametoxazol ele tem uma avidez pela ligação com a proteína, especificamente aqui falando da sintetase do ácido hidrofólico. Então, ele se liga à proteína e ele bloqueia, se liga à enzima e ele bloqueia a atuação dessa enzima. Então, o ácido para-aminobenzoico não vai ser transformado, certo, em ácido fólico, não vai haver a síntese de ácido fólico. Numa fase seguinte dessa cascata, a gente vai ter o trimetoprim, que, por sua vez, vai se ligar à enzima redutase do ácido hidrofólico, tá? E a próxima sequência da cascata, o ácido fólico, não vai ser reduzido e desdobrado em ácido folínico. E, no final, pela atuação em sequência dessas duas drogas, você vai ter um bloqueio completo na produção dos precursores e do material genético e da proteína da célula bacteriana. Bom, as duas drogas, a gente falou agora há pouco que elas foram sintetizadas em períodos diferentes e elas começaram a ser utilizadas em períodos diferentes, de forma isolada. Então, quando o sulfametoxazol e o trimetoprim eram, eu boto no passado, porque hoje não mais, usados isoladamente, eles tinham um perfil de atuação de serem bacterostáticos, ou seja, eles impediam a replicação da célula bacteriana, eles paralisavam a replicação dessa célula bacteriana. Só que, quando se descobriu que as duas drogas, pela sua ação sequencial na cascata do metabolismo do ácido fólico, elas eram associadas, se observou uma potencialização significativa, um efeito sinérgico das duas drogas quando associada em relação ao seu uso isolado. Então, eles aumentaram muito a atividade bacteriana dessa associação, impedindo o crescimento da célula bacteriana. Só que a vantagem não parou aí. Ele não só ganhou potência como bacteriostático. Na hora que você associa sulfametoxazol com o trimetoprim, eles mudam o perfil de atuação. Eles deixam de ser bacteriostáticos, que o são quando usados isoladamente, para se tornarem bactericida na hora que você faz a associação. Então, fica claro
que não se consegue mais fazer o uso isolado desses dois quimioterápicos. Por isso que hoje só se vê sulfamethoxazol associado ao trimethoprim. O sulfamethoxazol foi escolhido para ser associado com o trimethoprim porque das sulfas é o que tem, vamos dizer, um perfil farmacocinético mais assemelhado ao trimethoprim, no que toca absorção, meia-vida e excreção. Agora, existem algumas preparações comerciais que, ao invés de usar o sulfamethoxazol, usam a sulfadiazina. Mas no clássico, na maior parte dos fármacos que nos são oferecidos, você tem sulfamethoxazol associado a trimethoprim. Falamos agora de resistência, né? Então, quando eu falo de resistência bacteriana relacionada à sulfa, a gente tem produção de enzimas de hidrofolato sintetase com baixa afinidade a sulfa. Então, a bactéria sintetiza uma enzima que tem uma afinidade muito pequena a sulfa, logicamente a sulfa não vai se ligar a essa enzima e não vai conseguir fazer esse bloqueio que é da transformação do PABA em ácido fólico. Existe também a capacidade de baixa permeabilidade das membranas, a célula bacteriana, a penetração da sulfa ou ainda a ativação de uma bomba de efluxo que expulsa essa sulfa do interior da célula bacteriana. Resistência com relação ao trimethoprim, a gente tem a produção de enzimas de hidrofolredutase com afinidade reduzida a trimetroprima, logicamente, da mesma forma, a trimetroprima não vai conseguir se ligar à enzima e impedir a sua atuação. Esses são os mecanismos de resistência conhecidos com relação tanto a sulfamethoxazol como ao trimetoprim. Farmacocinética é uma droga que tem rápida absorção oral, se você estiver utilizando essa via de administração. É uma das drogas que possui uma das maiores biodisponibilidades que se conhece. Do que você administrar com sulfa, de 90% a 100% do que você administrar vai ser absorvido. Então, praticamente nada do quimioterápico se perde, independente da presença de alimentos ou não. Isso confere comodidade ao paciente, já que você não precisa interferir no dia a dia com relação à questão de alimentação e horários, coisa que a gente não observa com outras drogas, onde você precisa mudar os horários do paciente, isso interfere no seu dia a dia, na sua comodidade, e quanto menos você interferir desses processos do dia a dia do paciente, de alimentação e de outras situações, maior vai ser a facilidade e a aceitação desse paciente com a terapêutica empregada. Os níveis séricos, eles começam a ser observados em 2 horas, e os níveis séricos máximos são observados em 4 horas, a partir de qual ele começa a decair lentamente. Isso faz com que a droga tenha uma meia-vida de 12 horas. Essa droga que foi administrada e absorvida, ela vai ter uma ampla distribuição por líquidos e tecidos como pulmão, rim, níveis terapêuticos na bile, fluido prostático, espaço peritoneal, espaço sinovial e 2 locais, 2 líquidos que merecem destaque com relação à sulfadiazina, que é o líquido, os humores oculares, e o líquido cefaloraquidiano. Isso faz com que essa droga tenha uma muito boa indicação nos processos infecciosos que acometem essas estruturas, e a gente vai citar um pouquinho mais à frente. É uma droga que sofre metabolização hepática, então há que se ter algum cuidado com relação aos pacientes acometidos de insuficiência hepática, hepatopatias de moderada a grave. Ela tem eliminação basicamente renal, 30% da sulfa que é eliminada ativa e 70% do trimetoprim ainda ativo. Com relação à ligação proteica, a gente fala que a sulfa tem uma avidez, ela tem praticamente uma fissura muito grande com ligação à albumina. E isso é importante quando a gente for mais à frente debater com relação a alguns possíveis efeitos adversos que esses quimioterápicos podem apresentar, podem determinar no seu paciente. Outra informação muito importante também com relação a esses possíveis efeitos adversos é que é uma droga que é secretada no leite materno e atravessa com certa facilidade a barreira placentária. Então, essas informações a gente vai precisar lembrar delas quando nós formos abordarmos os efeitos adversos desses 2 quimioterápicos. Espectro de ação. É um dos maiores, mais amplos que se conhece entre todos os antimicrobianos lançados até hoje. Então, a gente começa a falar que são quimioterápicos que atuam sobre uma gama variada e grande de bactérias,
para citar algumas, estafilococos, streptopiógenes, víridas, pneumococo, nocardia, naissérias, e por aí vai, certo? Segue a lista, realmente é grande. Além de bactérias, são antimicrobianas que atuam sobre alguns protozoários, com destaque para toxoplasma, plasmódio e Zoospora belli. Tem ainda atuação sobre alguns fungos, com destaque para Paracoccidioides brasiliensis, determinante da situação da blastomicose sul-americana, e ainda o Pneumocystis gyrovese, que é o antigo Pneumocystis carinii, que vão ser, é um fungo oportunista, que vai determinar, e aí leia esse paciente imunocomprometido, gravíssimas pneumonias, que se não tratada de maneira adequada, vai levar o paciente a óbito. De toda essa vasta, e algumas coisas ainda ficaram de fora, formas ao qual a sulfa pode ter atuação, tá? Se você olhar cada uma delas, você vai encontrar pelo menos uma, às vezes duas alternativas que são melhores e mais usadas, mais lembradas do que a sulfa. Então, a gente brinca que a sulfa, ela é pau para quase toda a obra. Normalmente, ela não é a primeira escolha na maior parte dessas infecções que nós estamos, determinada por esses agentes que a gente está abordando aqui. Tá? Então, você vai ter uma ou duas alternativas melhores, exceto em duas situações em que aí sim, ela até agora é imbatível. Então, eu estou falando, as infecções determinadas pelo Zoospora belli são diarreias crônicas, certo? De gravidade importante, e na grave pneumonia determinada pelo fungo, pelo Pneumocystis gyrovese, as duas situações podem ser observadas nos pacientes imunocomprometidos. As duas situações são infecções oportunistas. Merece uma menção honrosa a sua boa atuação sobre estafilococos, streptopiógenes e nocardia. Logicamente, quando eu me refiro a estafilococos, eu não estou falando de estafilococos áureos, muito menos o meticilino resistente. O padrão de resistência é grande. Não é qualquer droga que vai fazer frente a uma bactéria desse tipo. Partimos para as indicações. Diversas possibilidades de utilização devido ao seu amplo espectro. Então, se eu estiver falando de infecção do trato geniturinário, é uma droga que pode ser usada, embora nós tenhamos alternativas bem melhores com relação a essa terapêutica. Nas infecções do trato urinário, baixa. Eu estou falando mais cistites, e normalmente são cistites não complicadas. Quando você tem algum grau de complicação ou recorrência, normalmente essas drogas, elas são preteridas, elas saem da lista terapêutica em favor de outras que têm uma repercussão e uma atuação bem mais eficaz. Nas chamadas infecções sexualmente transmissíveis, ela pode ser usada como alternativa aos esquemas preferenciais na situação de donovanose, linfogranuloma venéreo ou no cancro mole. Infecções do trato gastrointestinal. É claro, está pacificado, certo? A situação de que hoje a maior parte das infecções intestinais, nas gastroenterocolites agudas, não se necessita a utilização de terapêutico microbiano. São processos, na maior parte das vezes, autolimitados, que você vai resolver o paciente com medidas sintomáticas, você vai resolver aquele problema com medidas sintomáticas e mantendo uma boa hidratação do seu paciente. Em situações em que o paciente possa precisar de um antimicrobiano, essa seria uma das alternativas a serem lembradas. Ou no caso da febre tifoide, que é uma patologia que tem rareado, não tem encontrado muito, tá? Ela serve como alternativa à terapêutica até então de primeira escolha, que era o clonafenicol, em caso de resistência ou se essa salmonela colonizar a vesícula biliar, sítio ao qual o clonafenicol não consegue determinar níveis terapêuticos, aí sim a sulfa passa a assumir o papel de protagonista. Na cólera, acho que vocês mais novos não tiveram nenhum contato, não tiveram a experiência, né, que nós mais antigos, mais vividos tivemos. Nós tivemos 2 surtos de cólera aqui no Brasil, na década de 90, aproximadamente, início e mais no final, né, e foi uma situação complicada, grave, que nós tivemos, e a terapêutica de escolha de utilização é a tetraciclina. Mas a gente sabe que a tetraciclina é uma droga que não pode ser administrada em pacientes de menor idade, sob risco de causar efeitos colaterais importantes. Então, quem assumia mais uma vez aqui o papel na impossibilidade do uso da tetraciclina era o sulfamethoxazol com trimetoprim.
Aqui sim, ele tem um destaque, né? As diarreias crônicas causadas pelo Isóspora belli. A gente já falou que é uma diarreia oportunista, um quadro oportunista ligado aos pacientes imunocomprometidos, os pacientes acometidos por AIDS. É uma diarreia crônica, onde o paciente vai apresentar inúmeros episódios de evacuação, né, durante o dia, por um período que muitas vezes se estende por semanas e às vezes meses. Então, tudo isso vai levar a uma síndrome de má absorção, né, um distúrbio hidroeletrolítico e a consequente perda ponderal. É um paciente que, se não tratado de maneira adequada, com o passar do tempo, ele vai ter realmente uma grande perda, desidratação, e às vezes o paciente pode chegar até a óbito. Não é usual, não é frequente, mas se não for tratado de maneira adequada, essa situação pode advir. Infecções do trato respiratório, notadamente as infecções de vias aéreas altas. E aqui percebam o destaque da amidalite. Se nós lembrarmos que o principal agente bacteriano das amidalites é o Streptococcus pyogenes do grupo A, tá? Bactéria que a gente mostrou, fez uma menção honrosa com relação à sulfa. Então, é muito mais plausível você tentar encarar um tratamento de uma amidalite com sulfa do que você tentar abordar uma sinusite e um otite. Você vê que o destaque aqui é menor. Tá? Você vai lembrar de 2, 3, às vezes mais drogas que estão à frente da sulfa, como, por exemplo, beta-lactâmicos e macrolídeos. Eles vão dar resposta muito melhores do que a sulfa. Mas lembremos de uma possibilidade, se não houver, lembremos de uma situação hipotética, de você não poder usar nenhuma das duas famílias de antimicrobiano, você pode ainda tentar abordar, mas os resultados não são muito seguros. Nas amidalites, não, você pode ainda abordar com certa segurança, apesar de que macrolídeos e beta-lactâmicos dão uma resposta melhor. Na nocardiose pulmonar, não. A sulfa tem uma excelente atuação, é uma droga sempre lembrada e muito usada para essa situação. E aqui a gente aborda uma das outras duas situações onde o sulfametoxazol com trimethoprim, ele é imbatível. Na gravíssima pneumonia determinada pelo Pneumocystis gyrovesi, que é um fungo e que é oportunista, e a gente está falando, logicamente, dos pacientes de HIV. O que você tem com relação à pneumocistose é que você tem uma replicação do fungo tão intensa que ele começa a ocupar todo o espaço do alvéolo. Ele forma uma verdadeira barreira, uma camada que impede que o oxigênio entre em contato com a parede desse alvéolo e aqui ocorre o processo de hematose, absorção de oxigênio e eliminação de CO2. Então, não adianta, num paciente desse aqui grave, que apresenta um desconforto respiratório importante, que começa a desaturar, você vai mandar para a UTI. Mas, muitas vezes, se você não conseguir diminuir essa população de fungo que se acumula aqui dentro, você não vai ter resolutividade, porque você vai entubar o paciente, você vai jogar oxigênio, só que ele vai bater nessa parede de fungo aqui e vai voltar. Então, a melhor conduta que você pode fazer aqui e adotar é diminuir o mais rápido possível a população desse fungo no interior do alvéolo. E quem faz isso melhor é a associação de sulfametoxazol com trimethoprim. Aqui, na diarreia por isóspora, só reforçando mais uma vez, essa associação ela é imbatível na sua escolha. Infecções de pele, tecido celular subcutâneo, no caso do micetoma, determinado pela nocardiose, algumas situações como impetigo, às vezes até um furúnculo, uma lesão mais profunda, um abscesso, você pode lançar mão da sulfa, se não houver alternativa melhor. No caso do micetoma, da infecção de pele pela nocardia brasiliense, a sulfa dá excelente resultado. Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel,
O melhor jeito de estudar é o seu. Agora vocês vão de perguntar para mim, o que é que o pedículos capta está fazendo aqui? Né? Eu não citei lá na frente com relação às possibilidades de atuação, mas se a gente for procurar na literatura, a gente vai ver que a sulfa também pode ter atuação sobre essa forma de ectoparasita. Então, o que os autores eles falam é que o pedículos, ao fazer o repasto de sangue com sulfa, essa sulfa causaria alterações no micro-organismo desse ectoparasita que levariam à morte. Logicamente, em situações normais, ninguém vai pensar em tratar pediculose com sulfa. Você tem alternativas muito melhores que ela, seja para tratamento sistêmico, aqui eu estou falando da ivermectina, seja para tratamento tópico, aqui eu estou falando da permetrina, entre outros. Então, em situações normais, usuais, ninguém vai lembrar de sulfa para tratar pediculose. Mas, vamos ver a próxima imagem, que é um paciente que é acometido por pediculose, tá? E muitas vezes, dependendo do hábito de higiene desse paciente, ao coçar, ele pode traumatizar e infectar essa pele do couro cabeludo. E aí você vai optar aqui, você vai ter a necessidade de prescrever um antimicrobiano para tratar essa infecção secundária do couro cabeludo. Então, pense na possibilidade aqui de usar sulfa, porque você vai, logicamente, a sulfa vai entrar para tratar a piodermite de couro cabeludo. Mas ela pode dar uma ajudazinha também no tratamento da pediculose, que você vai fazer com as drogas que nós já citamos anteriormente. Interações medicamentosas. A gente falou lá atrás que a sulfonamidas, de uma maneira geral, elas têm uma avidez muito grande pela albumina. Então, cuidado em você administrar sulfa em pacientes que já fazem uso de drogas que utilizam a mesma ligação para fazer a circulação sanguínea. Então, eu estou falando aqui do varfarin, eu estou falando da fenitoína e eu estou falando das sulfonilureias, como, por exemplo, a glibenclamida. Todas as três drogas, elas deslocam-se pela corrente sanguínea ligados à albumina. Só que a sulfa tem uma avidez muito maior por essa ligação que é a albumina do que essas três drogas. Então, na hora que você administra sulfa no paciente desse, ele vai deslocar essas drogas da ligação dela com a albumina, por competição pela albumina, certo? Então, você vai ter um aumento substancial e rápido dessas drogas, isso podem ser já efeitos colaterais, somado ao fato que você tem também a competição pelas enzimas hepáticas de metabolização. Então, você pode ter duas situações aqui que podem ser potencialmente graves. Um aumento súbito e imediato dessas substâncias, por deslocamento na ligação com a albumina, e um retardo na metabolização, fazendo com que ela permaneça um tempo maior de atuação, por competição com a sulfa nas enzimas de metabolização hepática. Então, cuidado ao fazer esse tipo de associação. Contraindicações do uso desse quimioterápico: pacientes que têm hepatopatia e nefropatias graves, pacientes que já tenham alterações hematológicas, existe a contraindicação expressa do uso na gravidez, por motivos diferentes, no primeiro trimestre. A gente precisa lembrar que toda gestante, até as fases quase finais da gestação, ela vai precisar fazer uma reposição, nós precisamos administrar essa gestante ácido fólico. Principalmente no início da gravidez, ele é responsável pela boa formação do tubo neural. Então, eu não posso administrar nessa fase uma droga que vai exatamente interferir sobre a síntese dos folatos, sobre o risco de eu causar má formação desse tubo neural e as graves consequências que a gente está vendo aqui. Então, terminantemente proibido se fazer uso de sulfa no primeiro trimestre da gravidez, por esse motivo aqui explicitado. Outra contraindicação é no final da gravidez, certo? Na amamentação, na nutriz e no neonato. Sulfa só é um antibiótico que só deve ser administrado em crianças acima de 6 meses. Abaixo disso, não há segurança. E aqui, nas três situações, o motivo é outro. Mais uma vez, lembrando da avidez da sulfa pela ligação com a albumina. Então, se a gente lembrar do processo metabólico das bilirrubinas, a bilirrubina indireta, ela é carreada no sangue
até o fígado, para lá ela ser conjugada com o ácido glicurônico, transformar-se em bilirrubina direta e aí ser eliminada, esse carreamento na corrente sanguínea é feito da bilirrubina indireta ligada à albumina. Então, na hora que você administra sulfa, numa dessas 3 situações que a gente citou acima, a sulfa, por uma maior avidez com ligação da albumina, ela vai deslocar a bilirrubina indireta, que vai sofrer um aumento na corrente sanguínea e vai se depositar, certo, nos vários tecidos, e quando ocorre esse depósito nos gânglios basal e nos núcleos talâmicos, a gente vai se deparar com essa grave situação de pernícteros, certo? Com dificuldade respiratória, com padrão de respiratório insuficiente, é um paciente que vai entrar em dificuldade respiratória e, se não for tomados cuidados imediatos, esse paciente vai óbito. Então, aqui existe uma contraindicação na amamentação, no neonato e no último trimestre, no terceiro trimestre da gravidez, por um mecanismo diferente que existe no primeiro, que a gente abordou mais à frente. Então, eu diria que se houver uma necessidade imperiosa de utilizar sulfa numa gestante, né, se você não tiver nenhuma outra alternativa, que é difícil a gente encontrar hoje em dia, tá, você só pode fazê-lo nessa pequena janela que representa o segundo trimestre da gravidez, por motivos diferentes que a gente já abordou aqui. Não se deve fazer no primeiro, nem se deve fazer no terceiro trimestre da gestação. Aqui a classificação da sulfa com relação às gestantes pelo FDA. Ele vai ser classe C ou D, no caso, dependendo da fase que essa gestante se encontra da gravidez. Tá? Se essa gestante estiver no segundo trimestre, ele é classe C. Se essa gestante estiver no primeiro ou no terceiro, ele é classe D. E aí vamos ver o que diz cada uma dessas classes. A classe C, ela fala que estudos em animais revelaram efeitos adversos em fetos, mas não há estudos controlados em mulheres. Evitar. Tá? Já a classe D, evidências de risco fetal humano, porém, os benefícios terapêuticos heróicos do uso em gestantes podem justificar o uso. Então, são situações realmente heróicas, de você ter uma grande necessidade e não ter absolutamente nada que você possa usar nessa gestante. Ainda com os efeitos adversos, com relação aos efeitos adversos, a droga é uma associação que é normalmente bem tolerada, se você respeitar dose e tempo. Lembrando que todo efeito tóxico, ele está muito ligado à dose e tempo de uso. Os efeitos alérgicos, eles não têm essa ligação. Pode ser na primeira tomada, pode ser na última tomada. Mas os efeitos adversos ligados à toxicidade da droga, ela tem uma íntima ligação com dose e tempo de utilização. Se esses pressupostos de dose e tempo forem respeitados, certo? Como recomendado, normalmente essa casuística de efeito adverso vai ocorrer só em 5% dos pacientes que utilize a associação de sulfamethoxazol com trimethoprim. Então, um dos efeitos possíveis de ser observados no aparelho urinário é a possibilidade de cristalúria, e aí você tem lesão renal importante, distúrbios hematológicos, anemia plástica, que é um efeito mielotóxico direto e reversível. Isso está ligado ao uso crônico. A gente normalmente vai observar esse uso crônico por meses nesses pacientes que usam a sulfa com trimethoprim crônicos. Normalmente são os pacientes acometidos por AIDS, certo? E a possibilidade de anemia hemolítica, e aqui é um fenômeno de sensibilização individual de cada pessoa. Então, você pode já, na primeira, segunda, terceira dose, levar o paciente a ter uma hemólise importante e vir a desenvolver uma anemia hemolítica. Com relação aos efeitos adversos ligados ao trato gastrointestinal, é um paciente que pode ter náuseas, vômitos, sensação de plenitude gástrica. Há possibilidade também de reações de hipersensibilidade, de alergia. Essas podem ser desde erupções cutâneas simples, com a urticária, tá? O paciente pode vir a desenvolver também fotossensibilidade ao uso da sulfa, são lesões que, logicamente, vão ser acometidas em regiões de peles expostas ao sol, e há também a possibilidade dessa grave farmacodermia, que é a síndrome de Stevens-Johnson, que aqui é uma farmacodermia mais grave, que normalmente requer o internamento do paciente para tratamento.
Apresentação e posologia. As 3 formas de apresentação da sulfa, seja em comprimido, suspensão ou ampola, em todas elas você vai observar a proporção de 5:1, ou seja, 5 partes de sulfametoxazol para 1 parte de trimetoprim. Então, desta forma, o comprimido vai ter 400 mg de sulfametoxazol e 80 mg de trimetoprim. A suspensão vai ter a metade dessa dose, 200 mg de sulfametoxazol e 40 mg de trimetoprim. Já a ampola tem o dobro, 800 mg de sulfametoxazol dá 160 mg de trimetoprim. Lembrando que existe no comércio algumas preparações em que o comprimido já vem com a dose dobrada, tá? Mas na rede básica, nas maioria das farmácias, a apresentação é essa aí, um comprimido vai ter 480 mg, 400 sulfametoxazol e 80 de trimetoprim. A posologia básica para o adulto é de 2 comprimidos a cada 12 horas. Então, seriam 800 mg de sulfa com 160 de trimetoprim. Para a criança, lembrar que não se deve administrar essa quimioterapia, essa associação. Abaixo dos 6 meses de idade, a posologia vai ser de 20 a 30 mg por quilo dia, tendo a sulfa como base de cálculo. Na pneumocistose, essa posologia já é bem diversa, bem diferente. Se você tem um paciente que faz pneumocistose e faz um quadro de leve a moderado, e aí o que vai determinar isso é o padrão de desconforto respiratório que esse paciente apresenta. Se ele tiver uma PO2 maior que 70 mg por Hg, considerado leve, você vai usar o sulfametoxazol com trimetoprim na posologia de 15 a 20 mg, tendo aqui o trimetoprim como base de cálculo, por quilo, por dia, por via oral. Agora, notem que você não vai fazer mais a cada 12 horas. Aqui, como você necessita de uma dose elevada, manter o nível sempre elevado de centro microbiano, você vai fazer a administração a cada 6 horas ou a cada 8 horas por um período de 21 dias. Se essa pneumonia for grave, como na maioria dos pacientes, eles desenvolvem essa pneumonia grave, onde você vai ter uma PO2 menor que 70 milímetros, aqui você vai ter que lançar mão do sulfametoxazol. Você repara que é uma posologia menor, tá, de 5 miligramas, mas porque você vai fazer por via parenteral endovenosa, e mais uma vez a cada 6 ou a cada 8 horas, também pelo mesmo período de 21 dias. Nas diarreias pela isóspora, tá, a posologia vai ser 2 comprimidos a cada 6 horas, mantidos por 10 dias, depois sequenciado por um período de 3 semanas, onde se faz 2 comprimidos aqui a cada 12 horas. Nas ISTs, tá, no caso aqui da doronovanose, 2 comprimidos de 12 em 12 horas, por 21 dias, ou até a cicatrização das úlceras. Se houver cicatrização antes do período de 21 dias, ainda assim é recomendado que se mantenha os 21 dias. Mas se chegou a esse período de tempo e ainda há alguma úlcera aberta, você pode estender um pouco mais até que essas úlceras cicatrizem. Na anocárdia, seja ela na infecção pulmonar ou na infecção de pele, você vai usar 2 comprimidos também de 12 em 12 horas, por um período mínimo de 6 meses. Então, muitas vezes, você pode ter necessidade de você estender o tempo de utilização do antimicrobiano. Profilaxia. Então, vamos falar aqui de profilaxia para toxoplasmose, pneumocistose, isóspora e infecção do trato urinário. Se eu estiver falando de profilaxia primária, ou seja, evitar o primeiro episódio da doença, quando eu me refiro ao pneumocistis girovescis, o padrão que eu vou utilizar para a instalação dessa terapêutica é o linfócito T CD4. Toda vez que esse paciente tiver o linfócito T CD4 menor que 200, tá, eu vou instituir a terapêutica. A primeira escolha é sulfa. Então, eu vou fazer profilaticamente, certo? Preventivamente, 2 comprimidos 3 vezes por semana. E aí a manutenção, o critério de suspensão dessa profilaxia primária vai ser quando o paciente começar a ter uma boa resposta ao TARV, certo? Ele mantiver níveis de CD4 acima de 200,
certo? Por mais de 3 meses. Então, aí eu posso fazer a suspensão. Toda vez que esse paciente tiver uma queda abaixo de 200 desse título de CD4, eu vou ter a necessidade de reintroduzir a profilaxia com sulfa. Na profilaxia primária, pelo Toxoplasma gondii, o padrão vai ser linfócito TCD4, só que aqui menor que 100 e que o paciente tenha um IgG reagente para o toxoplasma. Então, você vai utilizar 2 comprimidos uma vez ao dia. A manutenção vai ser pelo mesmo critério utilizado anteriormente, uma manutenção de CD4 acima de 200 por mais de 3 meses. E reintroduzir, se voltar esse padrão de CD4 baixar de 100. Profilaxia secundária da pneumocistose, eu vou usar, depois que o paciente teve a primeira infecção, para evitar recorrência, eu vou fazer a mesma dosagem que eu citei anteriormente, 2 comprimidos 3 vezes por semana, e o padrão de critério de suspensão vai ser o mesmo, CD4 maior que 200 por mais de 3 meses. Na toxoplasmose, profilaxia secundária, a sulfa não é a primeira escolha, ela entra como alternativa a posologia de 2 comprimidos 2 vezes ao dia, com o mesmo critério, só que aqui são linfócitos CD4 maior que 200 por mais de 6 meses. E na infecção, na gastroenterite pelo isóspora, eu vou manter 2 comprimidos 3 vezes por semana, tendo como critério também o CD4 acima de 200 por mais de 3 meses. Nas infecções, na profilaxia das infecções do trato urinário, no uso profilático desse antibiótico, existem 2 situações que eu preciso levar em consideração. A primeira é aquela situação de mulheres que fazem cistites de repetição relacionadas ao ato sexual, é o chamado cistite pós-coito. Então, eu vou fazer, nesse caso, antibióticos após o coito. Então, toda mulher que tem essa situação, após a relação sexual, ela vai tomar um antibiótico logo após que terminar a relação sexual. A posologia, aquela que nós já sabemos, vai ser um comprimido contendo 400 mg de sulfonatoxazol e 80 mg de trimethoprim. Outra situação são aquelas situações, sejam em homem e mulher, que não tem nenhuma relação com o ato sexual. Tá? São pessoas que fazem recorrência de infecções urinárias, seja ela baixa ou alta. Tá? Lembrando que a droga não é terapêutica de escolha para tratar nenhuma dessas situações, alta ou baixa. Ela vai entrar como profilático quando você debela aquele foco inicial. Então, nessa situação, eu vou usar o trimethoprim de 2 formas. Ou meio comprimido 3 vezes por semana, alguns autores preferem fazer o uso de 1 comprimido diário. Esse esquema dele deve ser mantido em regra por um período mínimo que vai de 6 meses a 12 meses. Se o paciente atingir esse período de tempo sem nenhuma reagudização do quadro, você pode suspender. Lembrando que toda vez que o paciente que está fazendo uso profilático reagudizar o quadro, você vai ter que tirar a sulfa e abordar aquela reagudização com outra microbiana até resolução, e aí você volta a utilizar a sulfa como profilático. E aqui a gente encerra. Espero mais uma vez que tenha sido proveitoso e agradeço a vocês pela assistência.